Sejam bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Wagner Paiva Fernandes. Vamos falar sobre o evento da Tesla, que será amanhã, 10 de outubro de 2024. Um evento chamado We Robot, no qual a Tesla, segundo a expectativa do mercado, vai revelar o seu produto chamado Robotaxi. Vamos falar sobre a expectativa do mercado, por que existe toda essa empolgação ou medo em relação à Tesla e tal. Lembrando que nada do que vai ser falado aqui é conselho de investimento, então somente para fins de educação e entretenimento. Não estou mandando comprar nem vender nada, vou mostrar o meu bull case e o que mudou em relação ao que eu escrevi no meu livro Tesla em 2030, bull case explicado, porque estou comprando TSLA 34, grátis para Kindle Unlimited, R$8 para comprar, disponível na Amazon, link na descrição. Vamos lá, não é conselho de investimento, o iRobot, evento do 10 de outubro de 2024 é amanhã, hoje é dia 9, depois a gente faz um vídeo comentando como foi, o que foi mostrado em comparação com o que nós falamos hoje. Quais são as expectativas do mercado para amanhã? 1. Revelação do modelo dedicado de Robotaxi. 2. Revelação dos serviços Ride Hailing Network, transporte por aplicativo, igual Uber, semelhante ao Uber. E também sem motorista, que daí já sai da fatia do Uber, vai para uma outra fatia que não existe, um mercado que ainda não existe. Revelação de um modelo mais barato, budget, ou seja, um veículo de $25 mil, é uma possibilidade, algo que o mercado espera. 4. Update, atualização do Optimus Droid, eu vou mostrar para os senhores o que é isso. E possível revelação de novos produtos, modelos não anunciados. Essas são as expectativas do mercado em relação a amanhã. Qual é o diferencial da Tesla e outras empresas de carro elétrico? Além dela ser a única que produz carros elétricos com lucro, a BYD faz carros elétricos, mas vende eles com prejuízo, a Rivian, a Lucid, etc. É a única empresa que tem lucro já há muitos anos, há mais de 5 anos, e cada carro vendido ela vende com lucro. A Ford chega a perder $40 mil cada veículo vendido, cada veículo elétrico vendido, né? Então, primeiro, vamos falar o que é o Optimus Droid. É esse produto aqui. É um Android. Isso aqui foi revelado em 2022 nesse formato aqui, protótipo. E a segunda versão é essa aqui, que foi anunciada há 9 meses. E a expectativa do mercado, senhores, é que eles mostrem a versão 3 deste produto, desse Android. Para que serve isso? Esse é um Android trabalhador. Em teoria, ele trabalharia em fábricas, fazendo serviços insalubres ou perigosos, que as pessoas não querem fazer. E no longo prazo, conforme ele for evoluindo em termos de software, em termos de consciência e tal, trabalharia como enfermeiro, cuidador de idosos, ajudante nas casas, etc. Mas a premissa inicial é que ele seja um operário. Vai fazer serviços perigosos, insalubres, repetitivos, serviços que as pessoas não querem fazer. Em teoria, ele vai ser capaz de fazer sem se distrair, sem entrar com ação trabalhista, nada disso. Então, é um produto promissor. Obviamente não está ainda à venda, zero unidades vendidas até hoje, está na fase de desenvolvimento. A expectativa do mercado é que talvez, como o evento chama We Robot, nós robôs, que a Tesla revele a terceira terceira geração desse produto, e essa sim estaria pronta para ser comercializada, vendida para fábricas ou utilizada nas fábricas da Tesla. Então essa é a expectativa em relação ao iRobot. E em relação ao Robotaxi, seria uma evolução disso aqui. Os carros da Tesla que tem FSD, Full Self Driving, você aperta o botão e o carro vai até onde você precisa que ele vá sem você dirigi-lo, sem apertar pedal, sem gerar volante, sem ter que prestar atenção na estrada. O carro tem 8 câmeras, tem um cérebro que é de 10 a 50 vezes mais hábil a dirigir do que o cérebro humano.
cérebro é um chip, né? É um cérebro artificial, óbvio. Uh, e ele faz todas as cálculos computacionais para que você consiga chegar do ponto A ao ponto B sem infringir as leis de trânsito e sem nenhum tipo de sinistro. Então, por que as pessoas estão tão empolgadas com isso? Que diminui muito os riscos na estrada, né? E numa viagem longa, por exemplo, aumenta muito o conforto. Imagina você ir para a praia de Serra Negra até Angra dos Reis, que é uma viagem de 6, 7 horas, às vezes, dependendo do trânsito. Você ir nesse grau de conforto, sem ter que ficar apertando pedal, sem ter que ficar atento à estrada, só olhando a paisagem, tranquilo. Então é algo muito valioso. E a Tesla tem dois modelos de comercializar isso. Um é vender o produto, vender a licença do FSD, e daí você vai ganhando, vai poder usá-lo enquanto o carro existir. E o outro é mensal, estilo Netflix, você paga por mês e usa durante um mês, etc. E o que seria o robotáxi? O robotáxi seria a possibilidade desse veículo dirigir sozinho a ponto de você estar, vamos supor, a 5, 6 quilômetros de distância, você chama o carro vem e ele te busca, sem motorista. E, inclusive, poderia ter uma frota de veículos que poderiam fazer esse serviço no estilo Uber sem motorista e tal. Então, a expectativa são essas 5. Esse robotáxi, daí a expectativa é que, em vez de ser os veículos que a Tesla já tem, que são esses veículos aqui, vamos lá, vehicles, modelo S, modelo 3, modelo X, modelo Y, Cybertruck, e tem também o Semi, né, que é o caminhão. Em vez de ser nesses veículos, seria um veículo prioritário feito para ser um robotáxi já. Então, em teoria, a Tesla revelaria esse modelo, tá, um modelo novo, além de novidades sobre o FSD, como está progredindo, etc. E a possibilidade de um serviço de ride-hailing para competir com o Uber, e um serviço de robotáxi, que seria algo que não é do Uber, não é o mercado do Uber, é uma coisa sem motorista e tal. Então, essas são as expectativas para amanhã. Vamos falar quais são os impactos de cada um desses negócios no longo prazo. Quais são as minhas expectativas para 2030, como eu já disse em outros vídeos. Eu vou segurar as ações até 2030, como explicado no meu livro aqui. Não estou falando para ninguém nem comprar nem vender, eu vou segurar até 2030. Obviamente, não é nenhum tipo de conselho de investimento e sempre existe a possibilidade do valor ir para zero. O que faria o valor da Tesla ir para zero? Uma guerra nuclear, uma ditadura socialista global, o arrebatamento, um meteoro cair na Terra. Enfim, existem muitos riscos. Toda empresa tem riscos. Então, não é, isso é o que vai acontecer. Não, isso é, se tudo der mais ou menos certo, é isso que vai acontecer. Certo? Então, vamos falar de números. A Tesla, nos trailing 12 months, os últimos 12 meses, PE dela 77, market cap 770 bi, revenue 100 bi, e earnings, revenue é receita, e earnings é lucro. Então, receita de 100 bi e lucro de 10 bi. Portanto, obviamente, preço sobre earnings é preço sobre lucro por ação, não lucro total, né? Mas a conta aqui, por coincidência, dá 77, próximo de 77. Então, o preço sobre lucro da Tesla hoje é 77. Se você pegar um analista tradicional, desses Faria Lima, que lê Benjamin Graham, nada contra o Benjamin Graham, ele vai falar, é muito alto, esse PE bom é no máximo 15. Então, tô fora, não quero Tesla. Mas estaria equivocado esse analista, porque a Tesla está crescendo muito e vai continuar crescendo muito. Então, vamos começar falando só do negócio de business de veículos vendidos. Então, esse ano vai fechar com 1,8 mil, mais ou menos, talvez um pouquinho mais. Ano que vem vai para 2,5, com a progressão das vendas do Cybertruck, que é esse carro aqui, Vehicles, Cybertruck,
que é uma caminhonete blindada, feita de um material muito mais resistente do que o que a gente está acostumado nos outros carros, que é um carro assim que as pessoas estão amando ele nos Estados Unidos, e está tendo a rampa de produção em massa, cada vez produzindo mais. Então, só com a evolução da produção do Cybertruck, praticamente a gente já garante uns 300, 400 mil unidades a mais para o ano que vem. Mas daí tem a evolução natural do roster, do elenco de carros que já existem, a evolução natural da produção, e a possibilidade de um veículo budget, aí, um veículo mais barato. Então a gente vai bater 2,5, 3,5 ainda com as mesmas premissas de 2026, daí com 2027 aí já depende de novas fábricas, que a Tesla provavelmente vai precisar construir novas fábricas para conseguir manter um crescimento. Daí, digamos mais uma ou duas. Daí, senhores, então, se não houver guerra nuclear, terceira guerra mundial, ditadura socialista global, essa é uma evolução que vai ser bem tranquila. Novas fábricas vão surgindo e tal. Daí eu coloquei aqui 9 milhões em 2029, 2030, 12 milhões. Ou seja, aumentar a produção em 6 vezes até 2030. Aumentar em 6 vezes até 2030. Aí a gente teria aqui 85, né? Ou melhor, se nós mantivéssemos aqui a margem de agora, a gente estaria com 600 bi de revenue, com 60 bi de earnings, de lucro, e o PE cairia para 77 dividido por 6, 12, cairia para 12. Então vamos supor que o aceitável fosse 25, já que vai continuar crescendo aqui a 14, 2031, 20 até 2033 e tal. E daí 2033 em diante, imagino que se for ficar só em veículos, cai bastante o crescimento, daí estabiliza, o PE vai ter que diminuir. Então. O que a gente vai ter é mais aumentar margens em termos de evolução na produção, né? Então, o que nós teríamos aqui, se fosse só veículos, uma expectativa de 2x o investimento até 2030. Então, se você tem 100 mil, teria 200 mil. Essa é a expectativa se a Tesla fosse uma empresa só automotiva, mas não é por isso que as pessoas estão empolgadas com a Tesla. Então vamos falar bem rapidamente aqui sobre um outro aspecto da Tesla, que é energia. A Tesla faz baterias que as pessoas instalam nas suas casas, ou um governo de uma região pode instalar essas grandes baterias para suprir de energia a população, tanto no apagão, quanto guardar os excessos de energia produzida, seja da forma que for, hidrelétrica, ou solar, ou carvão, armazena de forma que você possa ter uma melhor utilização dessa energia, além de nunca ter apagão, a energia se torna mais barata, porque você não depende tanto da produção contínua, porque hoje em dia a produção de energia é contínua, a gente não é igual a água, que a gente pode estocar a água se guarda na caixa, guarda num reservatório, etc. A energia, ela é produzida e ela, se você não utiliza, não existe uma bateria, ou assim, 90% das instalações públicas não existem essa contingência de guardar a energia para quando ela é necessária. Então é isso que a Tesla está fornecendo agora para governos e indivíduos. E hoje é 500 milhões o lucro atual. Que se pensar em termos de atual, 5% do lucro é energia. É pouco hoje, sim, mas um negócio que está crescendo mais rapidamente que o negócio de automóveis. Então é aceitável pensar
que até 2030 se torne, vamos supor que ela consiga crescer, dobrar todo ano, entendeu? Até chegar em 100% do valor aqui. Então a gente, em vez de 2x, a gente estaria falando em 4x. Se o negócio de energia der certo, juntando os dois. Então, se a Tesla fosse somente veículos e energia, a gente já tem uma expectativa, lembrando que não é conselho de investimento, é o que eu estou falando do meu bull case. E é óbvio que eu posso perder tudo. Uma guerra nuclear, ditadura socialista, asteroide, etc. Enfim. Mas não havendo essas catástrofes, 2x com automóveis, e 4x com a energia mais alta, né? Energia mais alta, não é separado aqui. Eu expliquei por quê. Porque pelo crescimento do setor de energia da Tesla, é provável que ela cresça a ponto de pelo menos estar em paridade com os negócios automobilísticos. Isso é uma das razões pelas quais as pessoas estão empolgadas com a Tesla, a possibilidade de 4x o investimento até 2030. É uma possibilidade, eu já falei para os senhores dos riscos e tal. Mas não é essa a razão da Tesla ser tão queridinha do mercado. Então, haver tanta gente falando que é a melhor possibilidade que você tem de investir em inteligência artificial é a Tesla. Essa empolgação toda vem deste produto aqui, que é o FSD, e a possibilidade dele se tornar um chofer virtual mesmo. Ele vai buscar o veículo para você, traz até você, etc, etc. E a possibilidade de, inclusive, se tornar, além de algo que torna as viagens mais confortáveis e seguras, a possibilidade que, na verdade, os senhores não tenham que dirigir o carro. Isso é algo que, isso sim, empolga o mercado. Mas por quê? Então, vamos supor que nós tenhamos... Primeiro, vamos falar de ride-hailing, né? Eu falei, antes de falar do FSD, vamos falar de ride-hailing, que é o transporte por aplicativo. A receita do Uber nos trailing 12 months é 40 bi com 2,5 bi de lucro. Digamos que a Tesla consiga abocanhar um quarto desse mercado, ou expandindo o mercado por completo, ou realmente abocanhando fatia do Uber. Um quarto desse mercado. Daí a gente está com um lucro de 2 bi, porque a Tesla, ela obviamente não vai ter os gastos que o Uber tem, ela não terá. Que o grande problema do Uber é computing power. O capex deles é computing power, eles não têm computadores eficientes como a Tesla tem para poder manter funcionando, né, o network deles. E a Tesla não tem problema nenhum com computing power. Esse é o negócio da Tesla. Então, o que para o Uber é um problema muito grave, para a Tesla é brincadeira de criança, é algo que não significa nada. Manter aplicativo de mapas e gestão de frota, isso é bobagem. Então, é algo que seria irrelevante o custo para a Tesla, porque ela já tem um computing power para coisas infinitamente mais complexas que isso. Então, vamos supor que isso fizesse que o lucro seja de 20%. Isso com uma frota a frota atual, que seria 10 milhões de veículos e tal. Então, eu fiz o frota atual no final do ano que vem. Eu fiz uma conta assim, 2% 20% da frota adere ao ride-hailing, ao transporte por aplicativo, e produz 5 mil por ano. E daí eu cheguei a esses 10 bilhões aqui. 5 mil de lucro líquido, 5 mil de revenue para a Tesla por ano, cada um dos veículos, e o lucro de 2 bi. Eu acho que eu fui até meio pessimista aqui, eu acho que poderia ser muito mais que isso, mas estamos falando só no serviço de ride-hailing, né? Por que as pessoas iam preferir a Tesla ao Uber? Primeiro, por causa do FSD, não o robotáxi, mas o FSD, que torna as viagens de 10 a 50 vezes mais seguras.
Pelo o fator cool, né? Fator de bacanão, que é o fato de você estar num veículo desses aqui também, tem um certo valor, né? Que as pessoas vão preferir ser pegas num Cybertruck do que num Toyota Corolla, por exemplo. Então eu acho que 10 bi seria absolutamente aceitável, tá? E daí eu coloquei que até 2030 esse negócio pode valer 20 bi em lucro, 20 bi em lucro, que também teria um impacto relevante aqui no valuation, pelo menos mais uns 20%. Então. Mas não é isso o que empolga, não é o... No ride hailing eu estou incluindo também serviços de alimento e Uber Eats, essas coisas. Então. Entregas e alimento também. Entrega de alimento e entrega de encomenda. Estou colocando tudo num pacote só, certo? Mas não é isso que empolga para o robotáxi. O FSD já é bem mais empolgante. Vamos supor, o ano que vem, quando a frota estiver em 10 milhões, vamos supor que haja 30% de adesão ao ride hailing, ride hailing não, ao FSD. Então a gente tem 3 mil e a Tesla cobre de 100 a 200 dólares, vamos colocar 100 dólares para facilitar. Então a gente vai ter aqui mais 300 mil vezes 12. Eu vou ter que tirar um mi, né, para ele saber fazer a conta. Tira um mi. Dá 3,6 bi, que depois vira 36 bi em 2030. Certo? Então, só em termos de adesão, 30% de adesão, 30% das pessoas que compram Tesla também assinam o FSD, que é 100 dólares por ano. Eu acredito que vai ser muito mais que isso, mas vamos jogar tudo para baixo. Aí a gente também tem aqui 3,6 vezes o lucro de hoje já. Então, põe na conta também, daria pelo menos mais uns 20%, 20 a 30%. Certo? Então, isso já é a parte mais empolgante. Agora a questão do robotáxi, agora começa a ficar interessante. Certo? Os senhores têm aqui uma frota de 10 mil, certo? Com 3 milhões de adesão ao robotáxi. Estou falando do final do ano que vem, né? E produzindo para a Tesla 10 mil dólares de lucro por ano. Estou colocando aqui que cada robotáxi consegue ganhar 30 mil dólares, seria 2.500 dólares por mês. Estou jogando bem para baixo. E 10 mil é lucro. Então a gente teria aqui 30 bi já no ano que vem. Deixa eu ver se está certo essa conta. 3 milhões de veículos vezes 1.000 dólares daria 3 bi. 30 bi no ano que vem. Então, em teoria, o robotáxi teria potencial de triplicar o lucro da Tesla já no ano que vem. Triplicar o lucro da Tesla. Daí, se você pegasse esse valuation atual de 77 dividido por 4, né? Porque daí já cai para 19 e tal, P e tal. E sendo que é uma empresa que tem potencial de dar 300 bi nesse mesmo negócio. Então essa é a grande empolgação e tal, 300 bi de lucro em 2030. Daí isso tudo já praticamente dobraria de novo aqui. Então, né? Então em vez de 4, você seria vezes 8. Valuation com o que? Com robotáxi e o resto. Né? Certo? Então é de entre 8 e 10 vezes seria o valuation. Aí se torna realmente interessante. Né? Mas digamos que o Optimus Droid, que também é uma das coisas que são expectativa para amanhã, comece a ser produzido. Ele se produza 1 milhão de unidades quando ele entrar no mercado.
Esse primeiro milhão, vamos supor que isso aconteça em 2026, bater o primeiro milhão, certo? Daí a gente vai até 2030 também, não se preocupem. De que forma ele vai ser utilizado a princípio? Em fábricas, em novos negócios, em alguns setores de serviço, como um fator futurista, estiloso, tecnológico e tal. Num total de 1 milhão de unidades vendidas por ano, 800 mil por mês, ano mundial. Estou falando de vender para os 130 países, para os países que a Tesla puder entrar, né? O Brasil está fora. Enquanto a esquerda estiver no poder, não vão permitir que a Tesla entre. Mas nos países onde vai ser permitido que a Tesla comercialize esse robô, digamos que para 2026, mais ou menos 1 milhão de robôs produzidos. Lembrando que esse robô tem 75 quilos, eu mostrei o vídeo para os senhores. Ele é, em teoria, 25 vezes menos custoso para a Tesla do que um carro. E vamos supor que eles vendam por 30 mil dólares esse robô e 10 mil dólares seja receita, seja lucro. Não, receita seria 30 mil. Seja lucro, né? Então 10 mil vezes 1 milhão dariam 10 bi, né? Então em teoria, em 2026, o lucro do Optimus já seria o mesmo lucro de todo o negócio da Tesla hoje. Aí vamos supor que eles cheguem... é até difícil de falar, mas vamos colocar aqui uma coluna. Então isso aqui seria 2026, né? Eu vou dar um ano para a Tesla realmente chegar à produção em massa. 2027, 2028, 2029... 2030. Obviamente eu estou falando caso dê certo esse projeto. Se não der certo é zero, senhores. Aí vamos supor que eles consigam produzir, sei lá, 3 milhões em 2027, 10 milhões em 2028, porque isso aqui é um produto de 75 quilos. Isso é para ter uma progressão de produção em massa muito rápida. 20 milhões e 50 milhões em 2030. 50 milhões por ano. 50 milhões por ano são 50 milhões dividido por 12. Vão produzir 4 milhões de robôs por mês. Obviamente vai precisar de fábricas para isso, né? Mas eu estou falando se as coisas derem certo. Se não der certo é zero, ok? E digamos que desses 50 milhões de robôs, você vai vender para 50 países, cada robô está comprando 1 milhão de robôs. 1 milhão de robôs por ano, a força de trabalho não, vamos contar 50 milhões de robôs entrando na força de trabalho nesse auge aí. Você fala, as pessoas vão perder emprego. Não, a força de trabalho mundial hoje, ela beira os 2,5 bilhão. Então, 2,5 bilhão. Vai ser até difícil fazer essa conta. Então é 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Igual, dividido... Aí é o contrário, né? Eu tenho que fazer o contrário. É isto dividido por isto. É 0,02%, ou seja, é 1/5 de 1% da força de trabalho mundial. Então, é algo que ajuda muito, tanto a população mundial e a Tesla. Vai abrir um leque de atividades que hoje são inviáveis, porque são insalubres demais, são perigosas demais, porque vai aumentar muito a eficiência das fábricas. Cada robô desse aí pode trabalhar por 3 pessoas, então. Em vez de contratar pessoas tendo que oferecer salários que depois a empresa vai falir ou arriscar tomar uma ação trabalhista, muitas empresas vão poder ter, sei lá, 3 trabalhadores humanos e 2 trabalhadores Optimus Droid e tal, que vão
melhorar os números de uma forma absurda. Daí no final você pode até pagar um pouco melhor para os humanos e tal, porque os lucros aumentaram muito, né? Então, constando que se fosse 1.000, daria 50 bi, né? Como são 10 mil, a gente está falando de 500 bi por ano de lucro, não de revenue, de lucro, 500 bi por ano, certo? Então, se você colocar aqui 500 bi e com possibilidade de continuar crescendo, então vamos dar um PE de 20 vezes 20 é igual a 10 tri. 10 tri dividido pelo valuation atual, que é 10 dividido por 0,7, dá 14 vezes. Então, senhores, 14 vezes. Então a gente tem aqui 8 vezes, de 8 a 10 vezes, mais 14 vezes. Então a expectativa ultra bull, né, se as coisas derem muito certo, seria que a Tesla crescesse 25 vezes. Com tudo dando certo, entendeu? Com x 25. Isso aqui é o cenário ultra bull. Seria isso. Até 2030 a Tesla valer 25 vezes mais do que ela vale hoje. Quando o pessoal fala, por que você está tão empolgado para a Tesla? Geralmente esses analistas estão levando em conta tudo isso que eu falei. O robotáxi, o full self-driving, crescimento dos automóveis, modelo mais barato, ótimos Droid, energia. E esse aqui é o cenário mega otimista, de 25 a 30 vezes mais. Então, se você tem, sei lá, 500 mil reais em Tesla, você teria 30 vezes mais, você teria 15 milhões de reais. Entendeu? Se você tem 100 mil reais em Tesla, você teria 3 milhões de reais. Então, essa é o mega bull case, tudo dando muito certo. Coisas que podem dar errado: guerra nuclear, asteroide, ditadura socialista global. Muitas coisas podem acontecer. É possível colocar dinheiro na Tesla em 2030 e não ter nada? É possível nem estar vivo, inclusive. É possível que vocês estejam mortos numa guerra nuclear, um asteroide, uma ditadura socialista global, todos nós escravizados. Tudo isso existe, sempre existirá. Mas esse é o cenário otimista, quando as pessoas falam, quanto pode valer a Tesla? É de 25 a 30 vezes. Se tudo o que a Tesla quer fazer der certo, é mais ou menos isso. Então, recapitulando, essa é a razão pela qual o evento de amanhã, porque o evento de amanhã, a expectativa do mercado é que esses 5 pontos aqui sejam um norte para se eles vão chegar nisso que eu falei, ou se vão ficar para o caminho. Então, revelação do modelo dedicado ao robotáxi, revelação dos serviços ride-hailing network, revelação de um modelo mais barato budget, update e atualização do Optimus Droid, revelação de novos produtos ou modelos não anunciados. Espero que tenham gostado desse vídeo. Após o evento, e no dia 11 nós vamos fazer um novo vídeo sobre o que foi falado, o que eu achei. Lembrando que nada disso é conselho de investimento, então somente para fins de entretenimento e educação. E vejo os senhores na próxima.